Vamos prosseguir, então, agora com o Robert Kohn e o Marcelo Valenzuela para a sua exposição. Vou apresentar a plataforma, um exemplo de plataforma de solução de conflitos, que é e-conciliador. Até agora estava aqui, agora já sumiu. Não. Palestras. Que minha chefe mexeu. Aí... Você pode apagar a luz? Bom, eu fiquei com a feliz missão, depois dessa tarde, de ser o último a falar para vocês. Não sei se eu danço uma polca, talvez seja mais interessante, mas a minha missão aqui é árdua e eu vou tentar, com base um pouco na nossa experiência do e-conciliador, tentar mostrar um pouquinho do que foi feito e foi falado hoje à tarde aqui. Obrigado, doutor César, pelo convite. Estamos muito honrados. São iniciativas como essa que eu acho que realmente estão fazendo a mudança, alguma mudança hoje que nós estamos vendo. É muito difícil, realmente, o mercado é muito conservador. Então, as mudanças não estão saindo no ritmo que são necessárias. Enfim, sou advogado de formação e, em 2012, junto com meu sócio, nós entendemos que havia alguma forma, algum legado a deixar no contencioso do volume de massa. Não dava mais para ter 30 mil, 40 mil processos, como na empresa onde nós atuávamos, enfim. E devia haver uma forma mais inteligente de lidar com aquilo. E, a partir daí, nós, em conjunto com desenvolvedores, criamos o e-conciliador. Então, vocês percebem que, como o Léo acabou de falar aqui, é zeta, é hash. Então, a gente ouve isso o dia inteiro. Eu estou louco, e cabelo branco também por causa disso. O dia inteiro ouvindo essa turma falar sobre isso. Então, uma simples evolução, a gente já falou muito aqui da evolução da ODR, mas, de novo, vale a pena entender direitinho, aqui no Brasil, principalmente. Nós tínhamos, então, falando do modelo judicial, né? Falando do modelo judicial em si, nós tínhamos, a princípio, os tribunais, e aí veio o Tribunal de Pequenas Causas, em 84. Nós tínhamos, começaram as agências de proteção ao consumidor. Bem me lembrei agora, quando a Juliana falou, realmente era difícil, você era um consumidor, né, nessa época, era muito difícil. Meu pai tinha uma televisão a cores, em 78, na Copa, foi tentar trocar, ela comprou com muito sacrifício, e simplesmente não, passa depois, e, enfim, é assim mesmo, vai procurar sua turma, né? Então, houve realmente uma mudança socioeconômica brutal no país, inclusive com a entrada das privatizações. Eu acho que isso foi muito claro. Então, você teve também um aquecimento econômico, isso também é muito claro aqui no Brasil, tá certo? Houve uma inversão, sim, da pirâmide,
de consumo no Brasil. Então, nunca se consumiu como antes. A partir de 90, 2000, nós estávamos assim numa fase onde você conversava com uma empresa de telefonia, já estávamos com 100 mil, 130 mil processos apenas no Juizado Especial de São Paulo. Não havia outra forma, então, de se resolver os conflitos. Chegamos com a ADR, né? Alternative Dispute Resolution, que não é alternative, certo, Juliana? Agora nós estamos falando de uma adequação de resolução de disputas com a arbitragem, com a mediação, com a conciliação. E, finalmente, ainda para atender o volume que continua chegando, nós tivemos dados a tarde inteira hoje, tá certo? Nós temos 70% de 100% dos processos que entram, o Poder Judiciário só deve estar dando conta hoje de 70%. Então, a cada ano, nós temos um esforço exclusivo, um esforço muito grande do Judiciário para dar conta de tudo isso, mas a todo ano está entrando mais e mais e mais. Não tem jeito. Assim, não é falar do apocalipse, mas não existe solução mágica com esse volume de ações, principalmente consumeristas, que hoje representa 35 milhões de processos, basicamente. Não havia outra forma senão começar com a ODR, né? A arbitragem online, a mediação via chat, o blind binding, e isso tudo começou há muito tempo atrás com o eBay, mas aqui no Brasil, então, se impôs, nesse momento, a ODR, né? A ODR de primeira geração aqui, no sentido de que a mediação, a arbitragem, continua sendo realizada por mediadores, mas com uma assistência totalmente lateral de plataformas que ajudam com um chat, que ajudam com os convites eletrônicos, as plataformas que organizam e ajudam as mediações e as arbitragens a serem mais rápidas. Isso foi a ODR de primeira geração que nós estamos vivendo no Brasil. E tudo isso, óbvio, né? Como nós ouvimos agora. Você tem uma sobrecarga de dados e de disputas judiciais enorme. Você tem hoje esses volumes imensuráveis, hoje foi apresentado para o Zeta, né? Zettabytes, e aí toda essa necessidade de conversão e action data. Isso significa o quê? Não adianta nada você ter esse volume de dados se você não tiver planos de ação para ele. Isso é mais ou menos o que a gente ouviu isso aqui. Isso é trazer o Big Data para uma Smart Data, né? E nas disputas é a mesma coisa. Esse volume imenso ele vem do e-commerce, vem, obviamente, com o legítimo direito do consumidor, essa avalanche, e vem hoje até de aplicativos. Nós temos aplicativos que incentivam, sim, Obrigado. Nós temos, sim, aplicativos que incentivam a mais disputas, inclusive, né? Hoje nós temos dispositivos assim. Os principais tipos de ODR, então, são aquela que nós acabamos de falar, que é a negociação assistida de primeira geração, que é nada mais que uma ADR usando tecnologia para dar suporte ao processo, para as partes. E agora vem a negociação totalmente automatizada, que é a ODR de segunda geração. É isso que nós estamos vivendo e nós estamos praticando ali na nossa empresa. É a tecnologia controlando o processo de negociação através de Double Blinding Bidding e Visual Blinding Bidding. O que é isso, na verdade, né? Você tem propostas que são lançadas pelo sistema, analisadas pelo sistema, a outra parte pode não ver, e aí você tem as duas partes fazendo propostas e o próprio sistema ele vai e encaixa e vê a média, e aquilo seria um parâmetro
para um acordo. O Tribunal de Nova York funcionou muito tempo assim com o CyberSettle. Bom, qual é a vantagem da negociação assistida e as suas limitações? Eu também parto do princípio que não adianta, a ODR ela não vai solucionar basicamente todos os conflitos. Você tem conflitos complexos, como os de família, que você não pode acreditar que a ODR, hoje, na forma que nós temos avançado, mesmo hoje, você não pode acreditar que a ODR ela vai totalmente automatizada, uma ODR de segunda geração, ela não vai resolver um conflito de família, por exemplo. Então, ainda os mediadores, com plataformas assistidas, é óbvio, chat, ou através de media trading, fazendo outras formas de intersecção com autores, você consegue ainda melhorar as negociações. Isso na ODR de negociação assistida. Então, você vai ter sempre as vantagens de ter uma resolução de disputa complexa, ela tem baixa parametrização, na ODR de negociação assistida, você não precisa ter grandes algoritmos, você vai ter sempre alguém intermediando, você vai ter sempre um ser humano intermediando essa disputa, você tem sempre rapidez e continua tendo menor custo. A limitação da ODR, ela vem, primeiro, você precisa ter mediadores qualificados. Não adianta, isso não se produz em série também. Né? Nós vimos aqui o quanto hoje, nós tivemos à tarde, o quanto é difícil você compor um conflito. Né? Você tem também a limitação de um alto volume. Então, não adianta você acreditar que uma ODR de negociação assistida vai poder resolver 10 mil casos no mês. Não vai. Então, aqui vem bem um exemplo, né? A ODR de primeira geração ela tem uma limitação de escalabilidade por parte dos mediadores e por parte da empresa, o que vem levando a nós estudarmos e nos aprofundarmos. E desde janeiro de 2014, sistematicamente temos realizado negociações com o ODR de primeira geração, que é o sistema que nós entendemos que hoje é o e-conciliador. Né? Basicamente, é um pouquinho do que a gente já viu. Ele, por ser 100% automatizado, ele tem a possibilidade de ter negociações automatizadas, usa um pouquinho de inteligência artificial, por óbvio. Por quê? Porque toda negociação dentro de uma ODR 100% sistêmica, toda e qualquer negociação, ela vai passar e vai estar registrada dentro do nosso sistema, ou dentro do sistema, qualquer sistema ODR, 100% ODR. Então, se você já entrou, se você já negociou, se você, pelo aquele tipo de causa, por aquele estado, por você ser homem, por você ser mulher, você começa a ter parâmetros aonde as próximas negociações elas são ajustadas pelo próprio sistema. Ou seja, essa é uma das grandes vantagens de ser uma ODR de segunda geração. Você aprende conforme as negociações, cada vez mais negociações, ela vai aprendendo e ela vai aplicando isso, o que a gente chama de algoritmo do cliente. Opa. Então, o que é o algoritmo do cliente? É justamente esse aprendizado. Hoje, você recebe uma política de acordo do cliente, tem um valor limite, ele é parametrizado com causa, processo, vara, provisão, e aí você tem uma negociação ela mais personalizada, né? Que permite aplicar essa política de acordo. E é mais ou menos o resumo do que eu acabei de falar. Quanto mais negociações você tem, mais o sistema está aprendendo sozinho. Ele está entendendo como é que é a política de acordo, como é que o autor está reagindo, como é que a empresa está reagindo,
como é que é o nível de propostas que estão chegando, e pode-se prever relatórios e se passar esses relatórios para frente para serem estudados e aplicar e fazer novos algoritmos. Era mais ou menos o que a gente estava falando, que estava sendo falado aqui agora à tarde. Basicamente aqui, como é que funciona, né? Só para ter um pouquinho da ideia do sistema, de um sistema de ODR de inteligência, 100% automatizado. Você recebe uma base de informações, tá certo? Essa base de informações, ela é jogada para dentro do sistema, onde você tem todos os dados processuais, e a partir dali você localiza, seja a parte contrária, ou o advogado adverso, você localiza o e-mail ou o telefone celular desse advogado e você manda um convite para ele negociar. Estou terminando, 5 minutos. Você manda o convite para esse advogado negociar, ele vai poder entrar através de um link. Ao clicar no link, ele vai poder fazer uma proposta. Ao fazer essa proposta, ele vai, obviamente, antes de fazer a proposta, ele vai saber qual caso ele está lidando, porque ele foi convidado para o caso XYZ, que ele patrocina, ele vai ter ideia e noção de que ele está negociando aquele caso. Aí ele vai fazer a proposta e o sistema, com base na média de condenações que estão sendo alimentadas de uma forma cotidiana no sistema, o sistema vai fazer uma proposta de acordo com aquele valor e tentar ajustar isso. Havendo, obviamente, o acordo no valor, se estabelece uma obrigação de fazer e uma minuta padrão, uma minuta bem clara, uma minuta onde o advogado adverso ou a parte, seja quem for, ela tem que estar bem tranquila com aquela minuta. Ao aceitar a minuta já vai assinada, basta o protocolo e se insere isso no sistema e você tem um acordo em 4 minutos. Tem um dashboard que funciona claramente para você ter a visão, para todos terem a visão em tempo real o que está acontecendo. Você, como advogado, pode entrar e verificar o seu caso, quantos casos foram negociados, a que valor e com quais empresas. As empresas, a mesma coisa. Pode entrar e ver a velocidade das negociações, quantidade de convites, quantidade de acordos. Enfim, o que se tem aqui, nos casos jurídicos, a gente trouxe esse, é basicamente, passando bem rapidamente, não quero tomar o tempo de vocês, é que esse aprendizado, ele é muito claro para nós, no sistema de ODR. Quanto mais você vai negociando, mais a taxa de êxito, ela vai aumentando. Então, nesse caso aqui, você não tem um valor, uma mudança de valor significativo nos acordos. Você tem, sim, uma mudança de verificação de comportamento nas negociações, o que faz com que os êxitos vão chegando e sendo melhor. Por exemplo, não adianta eu chegar para Marcelo Valenzuela, que já negociou dentro do sistema, sabendo que ele sempre pede um valor máximo XYZ. Não adianta que o sistema, aprendendo já com algumas negociações que esse advogado já tenha feito, não adianta fazer um valor médio ou intermediário. O sistema já tem que ser muito agressivo e fazer um valor exato para tentar fazer o acordo. Esse é o aprendizado do sistema em cada projeto. Esse aqui, na parte final, os desafios para a automação completa exatamente partem desses dados confiáveis, dados parametrizados, integração com os sistemas auxiliares. Isso aqui é muito importante porque hoje em dia as empresas elas estão
assim, elas não se preocupam tanto com o pós-venda, né? A gente percebe que as áreas jurídicas, os saques, basicamente, enfim, quem cuida do PROCON, é altamente difícil para essas áreas terem exatamente o valor ou qual é o acordo para encerrar aquele conflito. Então, a gente percebe que você tem 30 mil processos, a empresa quer fazer a negociação, ela quer vir para o Poder Judiciário, mas ela não tem a área jurídica, a área final, ela não tem dados confiáveis. Então, na venda, é muito claro que está tudo ali preparado e todas as áreas estão se comunicando na empresa para venda. O pós-venda, que vamos chamar que é a curva do rio, onde sobram todas as reclamações, onde surge o conflito, você não tem as empresas com parâmetros e com dados razoáveis para realizar os acordos naquele momento. Então, essa integração para a resolução dos conflitos, eu vejo isso de uma forma muito clara nas empresas, ela ainda não acontece de uma forma satisfatória. As ODRs, os sistemas, enfim, está tudo evoluindo. Há um esforço tamanho, brutal do Estado, da maneira que se pode, para tentar resolver as situações. Mas as empresas ainda chegam em um momento na resolução do conflito que a gente percebe que ainda não se tem claramente todos os dados daquela área jurídica, daquele saque para resolver o problema. E bastaria, então, ter integração com a área comercial, integração com a área técnica, integração, enfim, para que quando o fluxo fosse mapeado daquele conflito e chegasse a ponto de ter o conflito para resolver, todos os dados estivessem ali atualizados. Isso não é sonho, isso pode ser feito. As empresas têm que trabalhar. Eu acredito, nós acreditamos, que não vai ser a iniciativa privada que vai dar a solução para a resolução desse colapso que nós estamos prestes a verificar. Era isso que nós tínhamos para dizer. Agradeço. Muito obrigado.